Voltamos agora, vamos dar início então ao terceiro bloco, depois de tomar uma água, hidratar, né? Vamos lá. Jackson, queria perguntar para você, produto ou serviço e por quê? Bom, eu acho que nós estamos, ou já migramos, ou estamos migrando para a era de serviços. Produto hoje, com o advento da internet, ficou muito fácil. Então, tipo assim, se você se programar, muitas vezes é entregue no dia o produto que você precisa no dia seguinte. Então, produto hoje, você deu um Google ali, você já tem as especificações do que você precisa e você pega e compra. Então, produto hoje ficou fácil de comprar. Porém, só ficou fácil porque tem o serviço. O serviço de entrega é tão ou mais importante que ter o produto, porque você tem uma rapidez na entrega, né? Então eu acho que hoje a internet ela facilitou muito as compras, você vai fazer a compra e aí você tem o produto em casa, mas para isso você tem que ter o serviço. Então eu acho que nós estamos migrando para a área de serviço, porque como eu disse, pós-pandemia se mudou muito o tipo de conceito de vida, né? Então eu acho que a gente percebe que está indo muito mais para o serviço, como eu falei, na questão do Uber, a questão de você viajar, pegar um avião ou coisa parecida. E eu tinha um pouco a visão do produto. Então assim, agora filosofando um pouco, né? Eu falava assim que a história do José do Egito, não sei se vocês conhecem, né? A história de José do Egito. Então a gente fica achando assim, José do Egito, o maior governador que o Egito teve e tal. Aí esses tempos atrás eu estava falando e pensando assim, peraí, não era José que precisava do Egito, era o Egito que precisava de José. Então assim, José sempre esteve lá, a única coisa foi que Deus capacitou José, mas o Egito estava lá. Aí chegou um determinado momento que o Egito precisava de José para governar, e não de José do Egito, e eu estava com esse pensamento. Então isso para mim é totalmente novo, um pensamento que eu tive agora assim há pouco tempo. Não sei como que vai ser, não sei o grau de dificuldade, mas eu estava pensando assim, eu preciso fazer mais kitnets para poder alugá-las e eu vou buscar recurso, vou construir e vou alugar. Quando de repente, um dia eu estava caminhando, conversando com uma pessoa, essa pessoa tinha um imóvel com 14 salas, que basicamente eram 14 kitnets paradas há mais de 4 anos. Então ela tinha o Egito estava ali pronto, edificado, só que parado. Faltava um José. Então, a minha visão era, para mim crescer, para mim poder trabalhar com kitnet, coisa parecida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir, eu tenho que fazer. Não precisa do produto. Às vezes o produto já existe e está lá. O que precisa é do serviço. Então hoje eu vejo que essa modalidade que eu estou querendo fazer com essa pessoa que já tem esses imóveis é tão importante quanto o fato de você ter os imóveis. Um produto bom numa prateleira, voltando à pergunta lá atrás de marketing, um produto bom na prateleira é só um produto bom na prateleira, ninguém vai saber que ele está lá. Se você não tiver uma divulgação, se você não tiver um marketing, uma venda forte para mostrar aquele produto, para posicionar aquele produto. Então é isso que eu estou te dizendo. A pessoa tem um imóvel muito bom, um lugar muito bom, onde não tem concorrência, só que está parado. Então você pega, por exemplo, vamos supor que em média uma kitnet imobiliada, nesse perfil que eu estou falando aí, a gente aluguei por seus R$ 1.200 por mês, né? Vezes 12 meses, são R$ 14.400 cada uma, né? Vezes 14, são R$ 201 mil no ano. 4 anos parado, vezes 4, quase R$ 1 milhão essa pessoa deixou de ganhar com esse imóvel que já estava pronto, com um produto que já estava lá. E essa é a grande questão, né? Não adianta você ter o melhor produto do mundo se você não tem a divulgação, se você não tem um bom gestor atrás disso, né? E o gestor é o serviço. Com certeza. Então assim, hoje, por exemplo, você tem uma plataforma muito bem montada do Mercado Livre, de um Airbnb, da vida, uma coisa parecida, legal, você já tem a plataforma. E você tem um produto para colocar dentro da plataforma. Mas se você não fizer uma gestão de tráfego, se você não divulgar, se você não trabalhar, se você não colocar o serviço, se a transportadora não te entregar no dia seguinte, até meio-dia, você já não compra. Então o serviço hoje, antigamente você tinha o serviço e o produto. E no Brasil sempre se valorizou muito o produto, não o serviço.
Ah, porque eu vou comprar uma TV tela plana, porque eu vou comprar um celular, porque eu vou comprar um carro, porque eu vou comprar uma casa. Era o produto. Aí você compra uma casa de 700 mil reais e chama um cara para ir lá instalar um chuveiro para você. Você não sabe trocar um chuveiro, mas você tem uma casa de 700 mil reais. Aí o cara te cobra 120 reais porque ele foi lá trocar um chuveiro para você. Você viu ele lá, ele subiu, trocou o chuveiro e tal. Você fala, pô cara, mas 120 para trocar um chuveiro? É igual a historinha lá de novo, né? Aquelas coisas lá do saber apertar parafuso, né? Sim. Ou saber qual o computador lá, o comando que dá, né? E é isso que o brasileiro ele não está acostumado, mas eu vejo que ele está migrando. O brasileiro está acostumado a dar valor em produto e não dá valor em serviço. Mas hoje a gente começa a ver que o serviço ele é essencial. Porque que nem se não tem um serviço sendo prestado, qual que é a minha ideia nessas kitnets? Canal de divulgação vai ser meu. Canal de prospecção de clientes vai ser meu. Atração de clientes, meu. Contrato, meu. Prestação do serviço, minha. Manutenção, minha. Toda essa parte de serviço que eu vou estar prestando para esse Egito que está lá, para esse imóvel que está lá. Sim, porque hoje ele está 4 anos parado. E essa questão do produto, a gente vê em sala de aula a questão de supply chain, né? Que é a cadeia de suprimentos. E aí a gente vê que o produto, os serviços eles giram em torno do produto, mas tem muito mais serviço do que o produto. Então você vê a distribuição, tem serviços de marketing mesmo, enfim, N coisas que a gente pode agregar em produtos. Né? Contábeis. No nosso país, que a lei muda o tempo inteiro, o cara de contábeis tem que estar o tempo inteiro sabendo o que fazer. Tem muita atualização. Muita atualização. E por quê? Porque você tem legislações tributárias mudando o tempo todo. Até uns tempo atrás não tributava Shen, não tributava coisas que se você trazia até $50, agora já tributa. Você vai importar. Eu lembro que teve uma vez que eu tive uma outra empresa que eu importei algumas matérias-primas da China, que eu deixei de importar direto, comecei a pegar aqui, custando 10% ou 15% mais caro do que se eu estivesse importando direto, devido à dificuldade que eu tinha quando o material chegava aqui. Porque eu comprava na China, desenrolava, quando chegava aqui, se eu não tivesse um bom despachante, que soubesse a legislação, que soubesse a parte contábil, que tirasse isso de dentro do armazém, que colocasse dentro da minha fábrica o mais rápido possível, o armazenamento que eu estaria pagando sairia mais caro do que o produto. Sim. Então, se você não tivesse um serviço, um despachante muito bom que conhecesse o tipo de produto que você está trazendo, porque cada despachante às vezes ele é expert num determinado produto, por exemplo, né? Uma legislação, você tem a legislação veterinária, você tem a legislação farmacêutica, você tem outros tipos de legislações. Então, se você não tem tudo isso envolvido, o produto é só um produto. Agora, para tirar ele do ponto A e levar ele para o ponto B, é que é a questão. E é que nem eu estou falando para você hoje, que tipo de serviço que eu vou oferecer. Que nas minhas kitnets, hoje, por que eu alugo elas uma certa facilidade? Porque o cara me paga a mensalidade com tudo incluso. Ele tem eletricidade inclusa, água inclusa, internet inclusa e a parte de mobília, que ele não tem que comprar nada disso. Então essa é bacana. E teria assim algum erro assim que você fala, poxa, errei isso no passado, me arrependo ou não? Arrepender, eu acho que a gente só se arrepende das coisas que a gente não faz. Agora as coisas que a gente faz não tem como você se arrepender, porque você se dispôs a fazer. O que pode ter acontecido é não sair da maneira que você gostaria que ela saísse, né? Então o arrependimento, assim, eu acho que é uma palavra que não cabe, pelo menos para mim. Agora, erros, sim, a gente comete erros. Eu não diria nem que são erros, muitas vezes por falta de conhecimento ou por falta de onde buscar esse tipo de informação também, porque às vezes não é só você que não tem o conhecimento, às vezes você busca o conhecimento e não encontra. O caso desse das kitnets mesmo, era um cara só que estava fazendo o curso e falando de kitnet. Hoje você vai entrar lá, você vai achar uns 10, 12 expertos no assunto. Mas quando eu comecei em 2020, 2021 a estudar e começar a fazer as kitnets,
você não tinha tanta informação para você buscar, né? E hoje a parte de serviço com relação a esse tipo de coisa de kitnet é onde você vai vendo que cada um oferece um tipo de serviço diferenciado. Que a pessoa está buscando não comprar um imóvel, não adquirir, ela está preocupada em morar bem. Ou você vai fazer uma viagem, estar bem naquele lugar que você vai ficar. E me diz então, como que a inovação pode ajudar o seu setor, talvez de alguma inovação de fora, ou até mesmo aqui no mercado que você se encontra? Eu acho que o fato de você prestar um serviço de locação por completo já é uma inovação, né? Você oferecer como a gente oferece a kitnet mobiliada com internet, água e luz, tudo pago num combo só, isso facilita muito a vida da pessoa, que ela não tem surpresas, né? Já é uma inovação por si só. Agora, na retenção de clientes ou na divulgação, eu acho que a tecnologia que nós temos hoje aqui é muito importante estar acompanhando, vendo o mercado, utilizando das ferramentas que nós temos hoje de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, para você poder estar divulgando, porque hoje a pessoa, o que ela faz, a primeira coisa que ela faz, ela procura no Google, né? No caso das minhas kitnets que estão aqui no interior, assim, nada de fora, talvez, para atrair, porque não tem algo ou porque eu trairia alguém, alguma coisa de fora. Mas no litoral eu acredito que sim. Talvez você usar a tecnologia para divulgar o local, a localidade que você está oferecendo, onde se posiciona o serviço que eu estou oferecendo. Então isso eu acho que ainda tem um campo muito grande para crescer. Até porque o nosso turismo no Brasil está sendo pouco explorado. Por exemplo, Ubatuba tem uma praia lá que todo mundo ficou famosa nos tempos para cá, todo mundo quer ir. São duas, a Praia do Português, que é uma praia pequenininha, e a Praia de Santa Rita. Cara, a Praia de Santa Rita ela é uma praia de água calma que fica numa baía do lado de um emissário de esgoto. O emissário joga o esgoto no mar adentro, lá longe. Ninguém usava aquela praia ali. Foi só acontecer a popularização do drone, que o pessoal começou a fazer as imagens aéreas, que pega a praia num outro ângulo, que a praia virou uma das praias mais badaladas de Ubatuba. Então, fora de temporada, ela é muito boa, muito limpa, uma praia sensacional. Porém, na temporada você corre um risco porque tem um emissário que joga mar adentro, mas ali fica um lugar meio às vezes impróprio. Então, assim, muitos lugares de Ubatuba não se conhecia. Então, com a tecnologia, com o drone, vistas aéreas, o cara começa a ter a mesma imagem que ele teria de um Caribe, da vida ou coisa parecida. Então, isso aumentou a divulgação. Então, eu acho que essa parte de usar os veículos de internet, isso aí ajuda muito. Então você posicionar o seu produto, em que cidade está, o que oferece, você agrega ao seu produto, mostrando um serviço que você pode prestar em função daquilo ali. Até porque o público hoje em dia ele é muito mais exigente, né? Muito mais exigente. Se não está do jeito que ele quer, ele reclama. Com certeza. E reclamar é complicado. Porque assim, para você conseguir 10 clientes é um sufoco. Mas para você perder 10 é um comentário negativo. É um hater, um comentário negativo que colocou lá, você perde. Então, como eu disse anteriormente, tem os prós e os contras. Tem o lado bom e o lado ruim. Né? Mas eu acho que existe muita ferramenta para trabalhar. E eu ainda acho que a parte de divulgação ainda pela internet, pelas redes sociais, ela é uma das ferramentas mais utilizadas, por enquanto. Sim. Depois, se você fala em quesito de estrutura, sim, tem coisas de fora que você poderia trazer, que nós não utilizamos muito aqui ainda, nem temos, por exemplo. Eu poderia ter dentro de cada kitnet, ou eu ter uma lavanderia padrão lá, onde o cara chega, passa o cartão de crédito, lava a roupa dele lá, sai, isso aí, já existe lá fora, agora que está começando a chegar aqui, entendeu? A parte de automação por si só, eu acho que seria isso. Agora, padrões, eu não sei, porque nós como brasileiros somos um país muito receptivo e muito amistoso, né?
A maioria dos países aí não é, países frios, países que não tem essa interação social como nós temos aqui. Porque você vê, vamos falar de uma rede social famosa pra caramba, que todo mundo conhece, Orkut. Antigo. Acabou, né? Antigo, mas o que criaram o Orkut na época para que as pessoas tivessem uma interação social, porque elas não tinham. E aí o Orkut cai no Brasil, onde a pessoa se intera até na janela, que antes tinha as tias da janela, agora tem as tias do WhatsApp. Então, os brasileiros dominaram tanto o Orkut que eles acabaram achando que não era mais viável, acabaram com o Orkut, porque só dava brasileiro no Orkut. E aí fizeram depois as redes sociais, o Face, o Instagram, e agora os WhatsApp, X e outros aí, né? TikTok. Então, o que acontece? O brasileiro ele é muito mais amistoso, receptivo e com muito mais interação social do que os outros países. Sim. Então, depende a maneira que você vai abordar alguma coisa lá fora com relação ao serviço, às vezes pode ser até uma ofensa. Então eu acho assim, você tem que ter alguma coisa para oferecer em loco, talvez. Ou criar desejo da pessoa de fora vir para cá, e aí em loco você presta um serviço diferenciado. Até porque o Brasil é um país que tem muito a oferecer. Tem. E aqui a gente é um mar que dá para explorar bastante. Tem bastante coisa. Infelizmente, nós não sabemos o potencial que a gente tem. Pois é. Sabemos, mas não lutamos por ele. E quem está aí quer só vender para os demais. Né? Mas então, com relação a você falou a tecnologia, o que poderia estar sendo utilizado, nós estamos aqui, por exemplo, com essa ferramenta na mão que a gente falou, que daqui eu trato os meus negócios, eu alugo, eu não alugo, eu recebo por WhatsApp, a maioria do pessoal fala, eu vi no Instagram, esse tipo de coisa, eu consigo fazer os serviços através dessa ferramenta. E também eu consigo monitorar os contratos também, tudo digital. Tudo digital. Hoje você tem assinatura de contrato digital. Exato. Né? No caso aqui, Tem as câmeras. as câmeras em tempo real. Isso aqui é um inquilino lá fazendo alguma coisa. O cara tá saindo. O cara tá passando, varrendo em tempo real. Né? Então, assim, você consegue administrar os seus negócios hoje com mais precisão, usando as ferramentas que tudo isso aqui vem de fora. Né? Os contratos mesmo, eu não assino mais contrato. Contrato é virtual, você faz ele, vai lá no gov.br, a assinatura é válida, assina, manda, o cara assina, fechou, morreu. Eu estava com uma empresa lá que era de Curitiba, num prédio que eu tenho aqui em Cosmópolis alugado, que eu tenho um salão comercial, eles estavam ali. Toda a tratativa foi feita através de WhatsApp, fizemos o contrato, assinei aqui, eles assinaram lá, mandou e beleza. Encerrou o contrato, fizemos um termo de encerramento, assina, tudo digital. Então eu acho assim, facilitou muito nessa questão, né? E o tipo de serviço que você então vai ter um cliente ruim lá que não vai pagar, vai estragar. Pode ter, pode, mas eu tenho uma experiência de locação com mais de 14 anos, basicamente acho que quase 16 anos que eu loco meus imóveis, né? No caso da praia, 21. E eu não tive problema até agora, assim, com um inquilino, tanto lógico, eu tive inadimplência, mas nada assim tão absurda ou algum problema muito crítico com relação aos inquilinos, porque eu vejo assim, o tipo de serviço que você oferece, automaticamente é aquilo que volta para você. Se você oferecer um mau serviço, um mau produto, não espere que você vai ter um bom retorno. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é isso aí, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Com certeza. A gente falou um pouquinho então do presente, do passado, e agora eu queria saber para o futuro. Quais são suas metas de médio e longo prazo? Bom, chegou a comentar que tem as 14 kitnets. As 14 kitnets é a média de curto prazo, porque eu preciso operacionalizar elas o quanto antes. Né? Não sei se eu consigo até o fim do ano, mas operacionalizar quanto antes. A médio prazo, eu pretendo me formar em corretor de imóveis, que hoje eu não tenho Cresce, eu alugo só as coisas que são minhas, né? Hoje eu não alugo para terceiros, inclusive essas 14 kitnets eu não vou estar alugando como se fosse uma imobiliária, desse tipo, vai ser locação direta com o proprietário, eu vou ficar com a parte de serviço, né? Manutenção, serviço,
captação, mas é tudo o proprietário, eu vou fazer direto, eu só vou auxiliar, né, prestando uma consultoria. Então, a médio prazo eu gostaria de ter mais. Hoje eu tenho 2, uma em andamento, mas eu ainda quero fazer mais 7. Meu prédio comporta 10 kitnets, o espaço que eu tenho, né? A médio prazo e a longo prazo usufruir, né? Até porque o nosso lema é viver de renda passiva, né? E o que é renda passiva aqui, né? Eu tenho um comércio, eu fico amarrado nesse comércio, eu tenho que ficar indo nesse comércio, todo dia eu tenho que estar lá, abrindo, fechando e tal, sábado, domingo, feriado, você tem que estar lá. O imóvel não, a gente fala que é renda passiva, a renda vem, mas ele está trabalhando lá para você, seja sábado, domingo, feriado, ele está trabalhando lá para mim, eu não tenho que ir lá. Então isso te proporciona mais qualidade de vida, mais tempo para você usufruir. Então hoje o que eu vislumbro para o meu futuro a médio e longo prazo é mais tempo para ter mais qualidade de vida, para poder usufruir mais. Passar mais tempo com a família também, né? Ou passar mais tempo mais longe da família, né? Deixar a família... Não, brincando, né? Assim, usufruir um pouco mais da vida mesmo, né? Não só ficar trabalhando, mas para isso foi necessário construir. Com certeza. Né? Foi necessário construir. Interessante. E para fechar então com chave de ouro, que conselho que você dá aí pro jovem administradora, contadora que está aí quase acabando a faculdade, como é que ele vai encarar aí o mercado de trabalho? Que dica que você dá? Bom, primeiro eu digo, sempre continuar estudando. Estudar nunca é demais, né? Independente de você estar formando, buscar uma especialização, né? Campo tem, buscar as tendências, né? E eu falo que já falaram para mim algumas vezes, né? Nunca pare, porque eu acho que a gente nunca vai parar de trabalhar, porque o trabalho, ele não é cansativo. Quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha, você se diverte. E é necessário, por quê? Porque atrofia. O ser humano é um ser que foi feito para estar em constante movimento. Se ele para, ele atrofia. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu aprendi, eu acho que é muito válido, é nunca coloque todas os ovos na mesma cesta. Então, eu acho que você tem que ter hoje, no mundo de hoje, no mínimo de 2 a 3 rendas. E eu já tive momentos financeiros na minha vida que estavam muito bons. Hoje eu estou passando um momento um pouco turbulento. Porém, eu não tenho uma renda só. Se eu tivesse, estaria muito difícil, porque em determinado momento uma renda ela não está legal, mas a outra está contrabalanceando. E o legal do imóvel compacto, por exemplo, que eu falei, você exponencializa. Se eu tiver 10 kitnets num único imóvel, não é sempre que as 10 vão estar vazias. Às vezes uma está, outra não. Sai uma, entra outra. Então nunca você está sem recurso. Então hoje eu tenho, eu considero 3 linhas, né? Eu tenho o comércio, que é uma loja de manutenção de materiais hidráulicos elétricos, de ferragem, né? Então está também diretamente ligado ao ramo da construção, ou ramo civil, ou ramo de locações também, porque presta serviço, né? A locação definitiva e a locação de temporada. Então assim, eu tenho essas três rendas que acabam suprindo, porque eu acho muito interessante. Até porque, na época que, por exemplo, meu pai trabalhou 25 anos numa empresa e aposentou lá. Hoje não existe mais isso. Então, assim, até porque o emprego está dinâmico. Eu trabalhei 15 anos dentro de uma empresa, achei que não ia sair de lá, já faz 15 anos que eu estou aqui fora. Aqui fora eu já tenho mais de 3, 4 empregos diferentes. Então, assim, a necessidade ela vai fazendo com que você mude. Então, eu digo, não pare e construa uma base. Pensem no futuro. Hoje eu estou com 50 anos, nunca trabalhei tanto, estou trabalhando mais agora do que antes, isso porque eu já fiz uma base. Imagina se eu não tivesse uma base. E curtir bastante a vida, viver, não deixar de viver, mas pensar no futuro. Ou um mercado, como a gente está falando de imóveis, é um ramo que eu gosto, ou você tem imóveis para alocar, para vender, ou um fundo imobiliário, mas eu acho que investir um pouco do seu dinheiro em coisas que vão te trazer uma segurança no futuro.
Excelente. Então é isso, finalizamos por aqui. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Eu acredito que foi de grande aprendizagem, Com certeza. tanto pra gente que estava aqui, quanto para quem está assistindo. E é isso, muito obrigado. Não, precisando, estamos aí. Espero ter contribuído com o que a gente sabe, um pouquinho do que a gente sabe. Muito obrigado.